Olá você, meu amigo, minha amiga, como é que tá? Tudo certo? Professor Bruno Lira aqui para a gente iniciar mais uma aula da nossa lei anticorrupção. É o nosso conteúdo das nossas aulas. A nossa aula de hoje, meus amigos, é sobre o tópico aqui 8.6.4, que trata sobre o tópico do processo administrativo de responsabilização. A gente tratou em aula passada sobre a responsabilidade administrativa da pessoa jurídica. Lembrando que a lei trata da responsabilidade administrativa e civil. Nós não tratamos ainda especificamente sobre a responsabilidade civil, que será apurada por via judicial. Estamos tratando aqui sobre a responsabilidade administrativa. E na aula de hoje, a gente fala como vai ser a responsabilização na via administrativa. Ora, lembra que eu te falei que a responsabilidade no âmbito administrativo será apurada através de um processo administrativo. É um processo que corre na própria administração pública. E aqui nesse tópico nós tratamos de algumas regras importantes a respeito desse processo de responsabilização administrativa, tá? Então vamos lá, pessoal. O artigo 8º, ele diz assim, ó: a instauração e o julgamento de processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Gente, a autoridade máxima de cada órgão ou entidade. Isso quer dizer, pessoal, que quem instaura... O que é instauração, professor? É quem dá início ao processo administrativo, gente. É quem inicia, é quem dá o pontapé inicial ao processo administrativo. Eu vou tratar um pouco mais à frente, um esqueminha mais completo para você, mas já para te adiantar, funciona assim, ó. Primeiro nós temos a instauração do processo. E no final é óbvio que nós vamos ter o julgamento. O que a lei está dizendo aqui para a gente no artigo 8º é que a instauração e o julgamento é feita por uma mesma pessoa. E essa mesma pessoa é a autoridade máxima do órgão ou entidade, do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. Então a autoridade máxima do Executivo, Legislativo ou Judiciário, ela vai instaurar e vai julgar, tá? Que agirá, ela diz aqui que essa autoridade máxima, ela vai agir, ela pode agir de ofício ou mediante provocação. Ela vai agir de ofício, pessoal, quando a própria autoridade administrativa, quando a própria administração pública identifica que a pessoa jurídica pratica um ato lesivo à administração pública e aí a própria autoridade vai lá e instaura, sem ninguém provocar, sem nenhum tipo de requerimento de terceiro. Ela própria vai lá e instaura o procedimento. Ok, show de bola. Por provocação, mediante provocação, é quando eu tenho um requerimento de terceiro. Como assim, professor? Ora, alguém da sociedade verificou que essa pessoa jurídica praticou um ato lesivo contra a administração pública, previsto aqui na lei anticorrupção. Aí esse terceiro vai e faz um requerimento para que a administração pública instaure um processo de responsabilização administrativa, tá? Então isso é quando ele instaura por meio de provocação. E é óbvio que em qualquer caso, seja quando for de ofício ou por meio de provocação, tem que ser respeitado o contraditório e a ampla defesa. Isso quer dizer, meus amigos, que após a instauração do processo, nós vamos ter um momento de instrução aqui, a condução do processo por uma comissão que eu vou tratar com você. E durante essa instrução, antes do julgamento, tem que ter o direito do exercício do contraditório e ampla defesa. E ampla defesa. O acusado tem que ter o direito de se defender. E esse contraditório e ampla defesa, obviamente, tem que ser prévio ao julgamento, dentro desse momento da instrução. Tudo bem? Então esse é o caput do artigo 8º. O parágrafo 1º diz assim, ó: a competência para instauração e julgamento do processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada, vedada a subdelegação. Importantíssimo, gente, vamos lá. Vamos dentro da estrutura de um órgão público. Eu tenho a autoridade máxima, por exemplo, e aí eu tenho os inferiores, agentes inferiores, inferiores, inferiores. Aí eu tenho os inferiores destes inferiores e assim vai. Beleza, isso aqui é uma estrutura de um órgão público, tá? Um exemplo. Meus amigos, ele está dizendo aqui que a instauração do processo e o julgamento, eles são de responsabilidade da autoridade máxima. Ela tem a responsabilidade. Só que ela pode delegar. A autoridade máxima tem a competência, mas essa competência para instauração e julgamento do processo pode ser objeto de delegação. Ou seja, ela pode delegar para outro agente. O que não pode é esse agente que recebeu a delegação
subdelegar a competência. Aí não. Esse daqui é um procedimento vedado. Então, a autoridade máxima pode delegar? Pode. Mas essa autoridade delegada que nós chamamos, a que recebe a delegação, a ela não é permitido a subdelegação. Ela não pode subdelegar para terceiro. Combinado? Beleza? É o que diz aqui o parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Olha só que importante, pessoal. Vejam só. Essa lei é uma lei, meus amigos, que não se aplica apenas ao Executivo Federal, tá? É uma lei que se aplica ao Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes da Federação. A lei anticorrupção é uma lei nacional. Então se aplica a todos os entes. Todos os entes. Agora, quando eu estiver dentro de um processo, pessoal, que é no Executivo Federal, a CGU tem competência concorrente para instaurar processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas. Cuidado. Quem é a CGU, professor? Controladoria Geral da União. A CGU, gente, é um órgão de controle interno, tá? É um órgão que tem a sua autonomia, mas ele faz parte da administração pública direta. É um órgão de controle interno, tá? E esse órgão CGU, ele vai ter uma competência também aqui, meus amigos, para fazer a instauração do processo. É concorrente. Como assim? Então nós vamos ter, naquele mesmo exemplo que a gente falou, eu tenho autoridade máxima, e aí ela pode delegar para outros, enfim. Mas eu tenho autoridade máxima aqui. Essa autoridade máxima ela pode instaurar o procedimento, como ela pode delegar para terceiro. Mas também, isso se tratando, repito, do Executivo Federal, tá? Se tratando do Executivo Federal, gente, o CGU, a CGU, Controladoria Geral da União, ela também vai ter essa competência para instaurar o procedimento. E cuidado, essa competência concorrente que a CGU vai ter é independentemente de delegação. Eu não estou falando aqui de delegação de competência não, tá? A delegação de competência é quando a autoridade máxima delega para outros agentes. Beleza. Mas a CGU, ela tem competência legal. A lei está dando competência para a CGU. Então essa autoridade máxima, ela não precisa delegar para a CGU, não precisa disso. Porque a própria lei diz, olha, no Executivo Federal, a CGU também tem competência. É concorrente. Por que concorrente, professor? Porque essa competência ela é compartilhada. Quem tem competência? A autoridade máxima e a CGU, também no Executivo Federal. No Legislativo, no Judiciário, quem tem competência? A autoridade máxima. Acabou. Agora, no Executivo Federal, é a autoridade máxima ou CGU, aquele que quiser usar essa competência. Aquele que a usar primeiro, na verdade. A competência é renunciável, né? Então, o dever de competência. Então, aquele que o exercê-la primeiro vai conseguir instaurar o processo sem problema. Então, no âmbito do Executivo Federal, a CGU terá competência concorrente para instaurar processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas, ou também para avocar os processos instaurados com fundamento na lei, para exame de irregularidade ou corrigir-lhes o andamento. Também pode acontecer uma atuação da CGU, meus amigos, no seguinte sentido. A autoridade máxima instaura o processo, beleza, então não foi a CGU que instaurou, foi a autoridade máxima. Mas depois que esse processo foi instaurado pela autoridade máxima, a CGU ela pode vir aqui e avocar essa competência. O que é avocar? Puxar para si. Mas ela não vai avocar, pessoal, para conduzir o processo, para julgar. Não, ela avoca apenas para examinar a regularidade ou corrigir o andamento. Então, por exemplo, a autoridade máxima do órgão instaurou o processo. A CGU verifica e tem indícios que pode estar acontecendo alguma coisa errada ali. Então, o que é que a CGU faz? A CGU diz assim, autoridade, me dê esse processo aqui, eu quero dar uma analisada nele, eu quero dar uma fiscalizada, depois eu te devolvo. Mas eu quero examinar a regularidade. Eu quero corrigir o andamento que tem alguma coisa errada aqui. Então a CGU pode... Tem duas funções, na verdade, a CGU nesse ponto. Primeiro caso, ela pode instaurar o procedimento. Segundo caso, mesmo quando ela não instaurou, ela pode avocar essa competência para examinar a regularidade do processo já instaurado ou para corrigir o andamento dele. Tranquilo, gente? Cuidado para não confundir essas competências aqui da CGU, tá? Eu digo cuidado para não confundir, porque a CGU tem essa competência quando eu estou falando do Executivo Federal. Mas eu ainda tenho outra competência da CGU que eu vou ver com você agora no artigo 9º, que é quando se trata de administração pública estrangeira. Cuidado, tá, gente? Quando o ato é um ato lesivo contra a administração pública estrangeira, aí a CGU vai atuar. Ela diz assim, compete à CGU a apuração, o processo e o julgamento dos atos ilícitos previstos nesta lei, praticados contra a administração pública estrangeira, observado o disposto do artigo 4º da Convenção sobre o combate da corrupção de funcionários públicos estrangeiros
em transações comerciais internacionais, promulgada pelo decreto tal, tal, tal. Então veja, o que é que a CGU faz? Ora, a regra geral é que o processo ele é instaurado e julgado pela autoridade máxima. Show de bola. Mas quando se trata de Executivo Federal, a CGU tem competência concorrente para instaurar. Concorrente. Não é competência exclusiva, não. É concorrente para instaurar. Beleza. Agora, além disso, se foi instaurado um processo pela autoridade máxima, que não foi a CGU, mas ainda assim, ela tem o poder de avocar para examinar a regularidade e corrigir o andamento. Beleza. Ainda tem outra atuação da CGU, que é essa que a gente tratou agora, que é quando se trata de ato lesivo contra o patrimônio de administração pública estrangeira. Então, ato lesivo praticado contra a administração pública estrangeira, aí a CGU faz tudo. E não é competência concorrente, é competência exclusiva. Compete à CGU a apuração, o processo e julgamento desses atos praticados contra a administração estrangeira. Tranquilo? Beleza? Artigo 10. Importantíssimo aqui também, gente, olha só. O processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por uma comissão designada pela autoridade instauradora composta por 2 ou mais servidores estáveis. Importantíssimo. Vou mostrar uma linha do tempo para você aqui, mas antes disso, já para você ir entendendo. O processo ele é instaurado pela autoridade máxima. Essa autoridade máxima, depois que instaura, passa a bola para a comissão. A comissão vai conduzir, vai fazer a instrução do processo, vai conduzir. Essa condução é feita pela comissão. A condução vai ser colhimento de prova, ouvir testemunha, enfim. Toda a instrução do processo acontece aqui pela comissão. E a comissão, que é composta por 2 ou mais servidores, tem que ser estáveis, ou seja, não podem estar no estágio probatório, devem ser servidores que já adquiriram a estabilidade. E depois disso, quando a comissão termina seu trabalho, a comissão manda um relatório para a mesma autoridade que instaurou. A autoridade instaura, manda para a comissão trabalha, depois emite um relatório e manda para a mesma autoridade que instaurou o processo administrativo. E essa autoridade vai julgar. Tranquilo? Beleza? O ente público, por meio do seu órgão de representação judicial ou equivalente, a pedido da comissão a que se refere o caput, poderá requerer as medidas judiciais necessárias para investigação e processamento das infrações, inclusive busca e apreensão. Gente, veja, a comissão não tem poder para determinar a busca e apreensão. Não. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: a comissão, enquanto a comissão está trabalhando, ela pode solicitar ao órgão de representação judicial, pode ser uma advocacia pública, uma assessoria jurídica, enfim, a comissão solicita para que o órgão de representação judicial entre com um pedido judicial de alguma medida que se fizer necessária. Pode ser busca e apreensão, interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, por exemplo. Então a comissão não tem o poder de determinar. Ela vai pedir para o órgão de representação judicial e este, por sua vez, entra com um pedido judicial para que o juiz possa deferir uma dessas medidas. A comissão poderá cautelarmente propor à autoridade instauradora que suspenda os efeitos do ato ou processo objeto da investigação. Então, de maneira cautelar, gente, no início ali do processo, a comissão pode propor à autoridade que suspenda os efeitos do ato ou processo, visto se a comissão identificar que existem fortes indícios que aquela pessoa jurídica não tenha praticado o ato lesivo contra a administração pública. Então, havendo fortes indícios que aquela prática daquele ato não ocorreu, aí a comissão pode solicitar, sim, que haja suspensão dos efeitos do ato ou processo objeto da investigação. Além disso, veja só, além da suspensão do processo como um todo, também, e é de maneira mais literal que a lei traz aqui pra gente, a comissão pode solicitar a suspensão do ato ou processo ilícito. É o que ele diz, ó. Propor à autoridade instauradora que suspenda os efeitos do ato ou processo que é objeto da investigação. Ou seja, houve um ato ilícito. A comissão pode propor, olha, autoridade, esse ato que está sendo objeto de investigação, esse ato aqui que ela praticou, que foi um ato, que foi um contrato, por exemplo. Foi um contrato um contrato administrativo. Está com suspeita de fraude, estamos investigando. Suspende esse contrato, enquanto a gente investiga aqui. Suspende esse contrato porque possa ser que ele possa prejudicar aí o andamento da administração pública e a consequente busca pelo interesse público. Então pode acontecer isso também. A comissão solicita que a autoridade instauradora
para que ela suspenda os efeitos daquele ato objeto de ilicitude. Então, se é um contrato que está sendo investigado, vamos suspender o contrato de maneira cautelar. Tá bom? É uma medida cautelar que pode acontecer. Parágrafo 3º. Essa comissão que a gente viu de 2 ou mais servidores estáveis que vão conduzir o processo, ela deve concluir o seu trabalho, o processo, no prazo de 180 dias, contados da data da publicação do ato que é instituir. E, ao final, ela apresenta um relatório sobre os fatos apurados e a eventual responsabilidade da pessoa jurídica. O relatório, gente, é um relatório conclusivo, por meio do qual essa comissão ela vai dizer para a autoridade o que ela acha. Ela acha que essa pessoa jurídica é inocente? Ela acha que essa pessoa jurídica é culpada? Qual é a proposta de sanção que ela tem? Ela tem que colocar lá, tá? Apresenta relatório sobre os fatos apurados e eventual responsabilidade, sugerindo de forma motivada as sanções a serem aplicadas. O prazo previsto no parágrafo 3º poderá ser prorrogado mediante ato fundamentado da autoridade competente. Ele não fala, gente, qual o prazo de prorrogação, né? Ele diz que o prazo é 180 dias, mas ele não fala, pode ser prorrogado por mais 180, por mais 90, por mais 360. Ele não diz especificamente qual é o limite da prorrogação. Ele só diz que pode ser prorrogado. Então, como ele deixa essa abertura, entende-se que a autoridade administrativa, na prática, vai determinar qual o prazo de prorrogação. Artigo 11. No processo administrativo para apuração de responsabilidade, será concedido à pessoa jurídica um prazo de 30 dias para a defesa, contados a partir da intimação. Quem concede esse prazo é a lei, na verdade, mas a comissão que vai dizer o momento que esse prazo inicia, né? Então a comissão, durante essa condução do processo, a comissão vai convocar essa pessoa jurídica acusada para que ela se defenda dentro do prazo de 30 dias. O processo administrativo com o relatório da comissão vai ser remetido à autoridade instauradora. Como é que acontece isso, professor? Acontece da seguinte forma, pessoal. Primeiro, nós temos a instauração do processo, como eu falei lá no início. Essa instauração ela deve ser feita pela autoridade máxima. Pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Aí fica aquela observação. Observação. Se for executivo, no executivo federal, nós temos competência concorrente com a CGU, com a Controladoria Geral da União. Isso se for no Executivo Federal, tá? Então, quem instaura o processo, professor? Autoridade máxima do órgão. Agora, se tratando do Executivo Federal, pode ser a autoridade máxima ou a própria CGU. Ok. E a condução. O que é a condução do processo? A condução do processo, gente, eu gosto de chamar, embora a lei não traga essa nomenclatura, mas eu gosto de chamar de instrução. Por quê? Porque é a instrução do processo. A instrução, gente, é o momento em que as provas são colhidas, testemunhas ouvidas, em que os fatos vão ser averiguados de maneira detalhada. É aqui na condução. Então, veja, ocorre a instauração. A instauração desse processo, gente, ela é feita por meio de um ato publicado. Tem que ter uma publicação oficial. Por exemplo, publicar em Diário Oficial da União, se for no Executivo, se for na União, né, se for na Administração Pública Federal. Essa publicação oficial, gente, ela deve designar a comissão. Ou seja, a autoridade máxima do órgão, ela publica em Diário Oficial. Declaro instaurado o processo administrativo para a responsabilização da pessoa jurídica X pelos atos Y. Beleza. Nessa mesma publicação, ela já diz: a comissão que vai conduzir o processo é composta por João, Maria e José. Tranquilo? Então já disse quem é essa comissão. Essa comissão, a gente falou que ela vai ser uma comissão de dois ou mais servidores estáveis. Lembra que a gente falou isso? A comissão é composta por 2 ou mais servidores estáveis. Então, na instauração, a autoridade designa quem é a comissão. A comissão, 2 ou mais servidores estáveis, ela vai cuidar da instrução, ou seja, da condução do processo. Ela vai conduzir e levantar as provas, beleza? Essa condução do processo pela comissão deve durar no máximo 180 dias. Prorrogáveis. Vou colocar prorrogáveis aqui. Prorrogáveis. Por quanto tempo, professor? A lei não fala qual é o prazo
máximo de prorrogação. Ela só disse que pode prorrogar. Tá? Durante esses 180 dias, pessoal, eu tenho um prazo de defesa. Defesa de 30 dias da pessoa jurídica, não é assim? Defesa. A pessoa jurídica, ela vai ser nomeada. Aqui que diz a lei, ó. Vai ter 30 dias para a defesa contados a partir do momento da intimação. Então ela vai lá, a comissão chama ela, intima ela, e a partir do momento da intimação pela comissão, ela vai ter 30 dias para se defender, essa pessoa jurídica. Ao final da condução do processo, a comissão deve elaborar um relatório. Relatório esse motivado, relatório conclusivo, opinando pela sanção que deve ser aplicada à pessoa jurídica. E aqui, o julgamento, esse relatório ele é repassado para a autoridade para que ela faça o julgamento. Repita, essa autoridade é a mesma autoridade que instaurou. A autoridade, quem julga? Vou colocar aqui, ó, mesma autoridade que instaurou o procedimento. É a mesma autoridade que instaurou o procedimento. Ela que vai fazer o julgamento, vai ficar responsável pelo julgamento, tá? E uma observação. Quando eu estiver falando, nossa, terrível isso daqui, terrível, que feio. Quando eu estiver falando de ato lesivo contra a administração pública estrangeira, quem vai fazer tudo isso é a CGU. Instaura, conduz e julga. Beleza, gente? Tranquilo. Um esqueminha aí, resuminho, só para você não se perder nas informações e saber como é. Eu fico muito preocupado com isso, você saber a sequência, né? Como começa, como é conduzido, como é quem julga. Então isso é importante demais. Artigo 13. A instauração de processo administrativo específico de reparação integral do dano não prejudica a aplicação imediata das sanções estabelecidas nesta lei. Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Se a autoridade administrativa entender necessário, ela pode instaurar inicialmente um processo de reparação do dano, e posteriormente, ou anteriormente, não importa, iniciar um processo para a responsabilização e aplicação das sanções. Então, o fato de ele instaurar um processo objetivando apenas reparar o dano, isso não prejudica que, posteriormente, seja instaurado um processo para aplicar as sanções da lei. Não tem problema nenhum, tá? Não tem nenhum tipo de restrição em relação a isso. Parágrafo único. Após concluído o processo e não havendo pagamento, o processo é concluído e a pessoa jurídica não paga. Não paga a multa, não paga a reparação do dano, não paga. O crédito apurado será inscrito em dívida ativa da Fazenda Pública. Ora, a administração pública, através do processo administrativo, determina. Tem que pagar quanto? Ela não paga. Esse julgamento administrativo é tão importante que esse débito imputado à pessoa jurídica, ele se converte e ele é incluído na dívida ativa da Fazenda Pública. Isso quer dizer que a Fazenda Pública, que a administração pública, pode entrar com ação judicial de execução fiscal, por exemplo. Pode entrar com ação judicial de execução. Então, veja, essa decisão administrativa, ela tem força de título executivo extrajudicial. Então a administração pública decide, determina o pagamento não acontece, ela pega essa decisão e entra com ação de execução via Poder Judiciário. Tudo bem, beleza? Vamos fazer questões? Questãozinha Sebrasp inicialmente aqui. Diz assim, ó. Determinada sociedade empresária fraudou um contrato administrativo decorrente de licitação pública celebrado com certa Secretaria de Estado. Então aqui, houve o quê? Ela fraudou o contrato. Beleza. Nessa situação hipotética, conforme a Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção, o processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica, conforme a Lei 12.846, o processo administrativo de apuração de responsabilidade, letra A. Esse processo será instaurado pela autoridade máxima do órgão envolvido, beleza. Sendo vedada a delegação da competência. Gente, é permitida a delegação. O que é vedada é a subdelegação. Cuidado com isso, tá? A delegação é possível. Letra B. Poderá ser julgado por autoridade delegada para tanto. Beleza. Sendo vedada a subdelegação da competência para o julgamento. Show de bola. Gabarito letra B. O subdelegação não é possível. Letra C. Impede que ocorra fusão. Ora, veja, o processo de apuração impede que ocorra fusão, incorporação ou cisão? Nada a ver, gente. Não há essa regra na lei.
Não há esse impedimento na lei. Letra D. O processo será conduzido por comissão constituída de servidores estáveis, beleza? A qual poderá determinar busca e apreensão. Não, gente, veja só. A comissão, ela não determina a busca e apreensão. O que a comissão pode fazer é solicitar ao órgão de representação judicial da administração pública para que esse órgão faça um requerimento judicial, para que esse órgão faça um pedido judicial da busca e apreensão. Aí tudo bem. Mas não é a própria comissão que tem esse poder. Busca e apreensão é medida judicial. A comissão é administrativa. Então a comissão está trabalhando aqui. Então ela vai solicitar ao órgão de representação judicial, e esse órgão de representação judicial vai entrar com ação judicial. Vai entrar com ação judicial para requerer essa busca e apreensão ou outra medida necessária. E letra E. O processo deverá ser suspenso se for apurada a responsabilidade individual das pessoas naturais, gerentes da sociedade empresária. Não vai ser suspenso de jeito nenhum, gente. Pelo contrário. Lembra que a gente conversou que a responsabilidade individual das pessoas naturais, ela independe da responsabilidade da pessoa jurídica. Elas não conversam, tá? Elas não conversam. Então, ambos podem ser responsabilizados ao mesmo tempo, sim. Não há nada de suspensão do processo de jeito nenhum. Beleza? Então, gabarito da primeira questão de hoje. Questão Sebrasp, juiz de direito, do TJDF. Letra B de bola. Mais uma questão, banca Instituto Acess. Diz assim, ó. Com base na Lei 12.846, no tocante ao processo administrativo de responsabilização, assinale afirmativa incorreta. Letra A. A instauração e julgamento de processo administrativo para apuração de responsabilidade de pessoa jurídica cabe à autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos poderes executivo, legislativo e judiciário, beleza? Que agirá de ofício ou mediante provocação, show de bola, observados o contraditório e a ampla defesa. Perfeito. Sem nenhum problema que a letra A está certíssimo, ó. Vamos marcar. Letra B. A competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica não poderá ser delegada nem subdelegada. Você percebeu que essa questão da delegação da competência para instaurar e julgar é um ponto que é cobrado em prova com bastante incidência, tá? Tá errado porque pode sim, gente. Pode ser delegada sim. O que não pode ser subdelegada, mas delegada pode. Portanto, a letra B está errada. Nesse sentido, é o nosso gabarito, porque a questão pede a incorreta. Letra C. No âmbito do Poder Executivo Federal, a Controladoria Geral da União terá competência concorrente para instaurar processos, concorrente mesmo, tá? Para instaurar processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar os processos instaurados com fundamento na lei, para exame de sua regularidade ou corrigir-lhe seu andamento. Perfeita letra C. E letra D. O processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta por 2 ou mais servidores estáveis. Perfeito também, como a gente conversou. Beleza? Tranquilo? Meu amigo e minha amiga, muito obrigado pela sua participação, pela sua parceria aqui na nossa aula. Em caso de dúvida, você já sabe onde me encontrar. É só você vir aqui, ó, no meu Instagram, mande sua dúvida lá e, assim que possível, eu te dou um retorno. Combinado? Valeu demais, forte abraço, eu te aguardo na próxima aula.